Doutor Antônio Aragão já entrou, a galera já está entrando. Legal, obrigado, viu? Obrigado de coração. Só agradecer aí todo mundo que está participando, a galera que está chegando. Olha aí, doutor Aragão aqui presente, Olá, boa noite. fantástico estar com você aí. Enquanto não dá o horário, 2 minutinhos, eu vou fazer uma apresentação aqui, viu, Aragão? Falar um pouco do programa, rapidinho e tal, sem tomar seu tempo. Me dê esse tempinho aí. Chegou aqui Nestor Amazonas, também a fera que vai falar essa semana. Muita gente chegando, vamos lá. Para quem está chegando agora, hoje a gente começa com bastante gente. Acho que o Aragão está ajudando aí, né, na participação consideravelmente. Eu estou vendo vários Trazer... amigos meus, né, estão Legal. entrando A aí. importância de trazer uma fera para cá para falar com a gente. Essa semana, muita coisa boa acontecendo. Ontem teve um programa na TV Educativa, bem legal, né? Falando que, economicamente, o mundo não vai ser mais o mesmo que a gente conheceu em janeiro. Vai mudar muita coisa. Muitos hábitos já estão mudando, muita coisa está mudando. A relação das pessoas está mudando, a maneira de comprar e vender está mudando. Não se sabe ao certo o que vem por aí. E, em cima de tudo isso, a gente vai falar sobre ansiedade, né? A gente vai falar sobre ansiedade, sobre problemas psiquiátricos e tal. Mas antes de começar, doutor Antônio Aragão, como a gente tem ainda 1 minuto, eu queria falar do que vem por aí essa semana. Hoje, a gente está aí com essa fera, doutor Antônio Aragão. Ele é psiquiatra, é um cara renomado, muito conhecido na cidade, é diretor é presidente da Associação Sergipana de Psiquiatria. Ele também é psiquiatra do Hospital Universitário da Universidade Federal de Sergipe. Então, ontem, estava vendo os programas, e assim, a ideia do Melhor a Cada Dia com a gente aqui é trazer gente que traga embasamento científico. É trazer gente que tenha conteúdo, que tenha um respaldo por trás dele para falar alguma coisa. Porque com essa história de fake news, com essa história de passar boato, fazer brincadeirinha, fazer fofoquinha, a gente pode estar atrapalhando muita gente. Né? Ontem um professor de educação física aqui falou que as pessoas estão empolgadíssimas, querendo fazer exercício com aulas prontas que tem na internet. Falou, cuidado com isso, né? Você pode se machucar, você pode fazer um exercício errado, pode pegar um peso que você não dê conta. Então botar a sua cabeça para falar com alguém que apareça na internet e fale assim, eu sou terapeuta, eu sou psiquiatra, que ele pode até não ser, então tome cuidado. A gente vai estar falando isso amanhã aqui com a doutora Petruska. Ela vai estar explicando para a gente que o voluntariado é um trabalho fantástico que está começando essa semana. Muito psicólogo, psiquiatra, terapeuta está se oferecendo para cuidar da cabeça das pessoas, mas cuidado, procure saber quem são essas pessoas que você vai se entregar, que você vai se oferecer para falar sobre os seus problemas mentais, os problemas psicológicos, quer que seja. Não se entrega a qualquer um. Né? Ah, mas fulano, ele é um terapeuta e vai cuidar de mim de graça. Pode ser pior. É a mesma coisa que você fazer um exercício sem orientação e ficar com um braço machucado para o resto da vida. Né? Então a cabeça também é a mesma coisa, então vamos tomar cuidado. Eu já estou invadindo aqui o tempo do nosso convidado especial, que é muito caro, então a gente não pode abusar demais, mas eu queria dizer que então, amanhã a gente está aqui com Petruska, ela é psicóloga, a gente vai estar falando sobre... É minha amiga também. Muito amiga sua, claro, claro. Ela vai estar falando sobre mudança do comportamento dos veículos de comunicação. Os veículos de comunicação voltaram a ter mais credibilidade. Essa credibilidade, ano passado, ficou depositada em cima de WhatsApp, das fake news e tal. Isso bagunça muito a cabeça das pessoas. Então, as pessoas estão voltando para o rádio, estão voltando para a televisão como fonte de informação com mais credibilidade, porque tem muito boato e isso também é muito perigoso. Depois de amanhã, a gente vai estar aqui com o Nestor Amazonas. É um cara experiente, foi superintendente da TV Globo, foi superintendente nacional da Abril, é uma fera também, jornalista. Ele vai falar assim, o mundo mudou bem na minha vez, né? Isso é bem legal. Então, o mundo mudou agora na sua vez. Você tem idade, tem 50 anos, você é autônomo, você não é. Como é que vai ser? Como é que você vai se virar? Eu tenho amigos, eu estou até preocupado, com mais de 60 anos, e ele está dizendo assim, Alexandre, tem 60 anos, eu fiquei machucado, que eu tive um problema de coração, fiquei 2 meses parado, agora eu vou ficar mais 3 meses parado, e quando eu for para a rua eu não tenho mais nada, já perdi tudo e ninguém quer mais trabalhar comigo. O que vai ser dessas pessoas com mais de 60 anos? O que vai ser desse cidadão brasileiro que está chegando tardiamente e vai encontrar um mundo novo, de repente um mundo digital? Como é que vai ser aproveitado pela sociedade? Isso também é uma preocupação muito grande. E na sexta-feira eu vou ter a grata satisfação de estar aqui com o otorrinolaringologista, chamado de Daniel Dávila, né?
Por que é importante falar com Daniel Dávila, minha gente? Porque eu falei isso ontem. Eu tenho uma filha, ela acordou, tem 3 anos, e acordou com a garganta inflamada, uma febre de 39 graus. E aí? É coronavírus? Né? É uma coisa mais séria? Corro para o hospital? Não corro? A pior coisa que a gente pode fazer nesse momento, pelo que eu aprendi, não estou falando que está certo ou errado, é ir para um hospital, desnecessariamente. Então você pode estar com resfriado, com o nariz corizando e chegar lá e pegar uma coisa mais grave, porque lá está cheio de bronca séria, está cheio de vírus. Então cuidado, antes de ir para um hospital de qualquer maneira, que muita gente adora ir para o hospital, que é para gastar o plano de saúde. Então cuidado com isso aí. Mas depois dessa enrolação toda, vamos aqui falar com essa fera psiquiatra e tentar entender. Eu mesmo, só em falar com você, eu já fiquei muito ansioso, né? Então passa uma ansiedade grande, assim, pô, vai começar o programa com ele, o que eu faço e tal. E as pessoas estão confinadas em casa, doutor. O que essas pessoas fazem para combater essa ansiedade? O que a gente pode fazer em época de quarentena para tentar ajudar a nossa saúde mental, entre milhares de coisas que a gente tem para perguntar para você hoje em dia? Boa noite, obrigado por estar aqui com a gente. Muito obrigado, Wendel. Boa noite a todos, boa noite aos meus amigos, né? Eu estava aqui vendo, passaram-se vários amigos meus, colegas, né? Tem até psiquiatras participando aí. Bacana. Né? Fabuloso. Todos bem-vindos, uma honra para mim que estão todos aqui no seu programa, Wendel. Legal. Assim, hoje, né, a gente precisou, né? Quem diria, né, isso acontecer, né, em 2020, né, algo tão intenso, ao ponto que todo mundo tem que sair das ruas e ir para casa, ir para dentro de casa, se isolar, né? É uma coisa que até na psiquiatria a gente via como sendo algo de um sintoma de uma doença, o isolamento social. Ele passa a ser hoje, o isolamento social, ele passa a ser uma obrigatoriedade, uma necessidade, né? Uma imposição também, né? Uma questão muito diferente do que era antes, né? Eu não posso deixar de registrar, doutor, me desculpe, que eu também aprendi ontem. Muito bonito ver que o brasileiro está colaborando, né? A gente pode tirar quem está em Aracaju, ontem tinha gente do Paraguai, Brasília, outros lugares nos acompanhando, mas o brasileiro está topando passar por isso, está topando ficar em casa e ajudar no confinamento, o que está sendo muito bom para a gente também, né? A gente podia ser um pouco mais como foi o italiano, a gente pegou os exemplos de fora e, opa, o negócio é sério, vamos nos resguardar. Então é só agradecer a todo mundo e a Deus que está funcionando, sem maiores calamidades aí. Duas coisas têm sido bem interessantes, né, nesse momento aí do brasileiro, né, é a questão de ser voluntário mesmo, isolamento voluntário, né, e também na solidariedade, né, tem havido coisas muito bonitas, né, nessa questão da solidariedade. Então, que a gente continue trazendo coisas boas para que isso tudo passe logo e a gente volte para a vida, né, normal, né. Então, nessa questão, assim, a ansiedade, né, é algo que é provocado, né, ela vem com um medo, algo que vai nos fazer ficar preocupados, tensos, né, o receio, e aí, junto com essa coisa da grande quantidade de fake news, né, que você mesmo já comentou, né, e que as pessoas tenham o acesso da informação, o isolamento social fica, por muitas vezes, como sendo, e agora? O que fazer nesse momento? Né? Porque é para ficar num quarto trancado, lá no quarto o tempo todo deitado? É isso? Né? O isolamento social, quando a gente pensa sobre isolamento social, né, é algo que é diferente. A gente vai ficar na nossa casa, mas que a gente cuide da nossa saúde. Que a gente cuide da nossa saúde física, seja através da atividade física, né? Ali também através da alimentação, né? Usando os remédios para aquelas pessoas que fazem uso dos seus remédios. Agora, o doutor, é assim, porque saúde mental, eu posso estar errado, mas é uma coisa mais distante para a gente. Que a física a gente vê, a gente sente, a alimentação a gente sabe, compra alimentação. Agora, eu estou mal de cabeça, eu estou bem de cabeça, eu acho que isso é um negócio mais difícil de você perceber se está ou não. Ansiedade é uma coisa que tem, mas isso é problema mental. Como é que eu vou
sacar que eu estou tendo alguma coisa, eu estou antecipando muita coisa na minha cabeça, o fim do mundo está chegando, eu vou morrer também, tal, tal, tal. Aqui, qual é o momento que eu saco que, pô, eu tenho que ligar para o psiquiatra, eu tenho que ligar para alguém para me ajudar, que isso não está legal? Dá para a gente perceber alguma coisa? Sim, a partir do momento que essa ansiedade ela interfere na nossa vida, então, por exemplo, se essa ansiedade me faz tirar o meu sono, né, eu não consigo dormir porque eu estou muito preocupado, né, então é um momento em que é necessário uma ajuda. Isso é um exemplo. Né? Tem ansiosos que comem muito, né, então ali está na ansiedade e não para de comer, começa a comer e não consegue ficar com a saciedade. Né? Então, se eu comia um limite que eu sei, e de repente eu estou comendo demais, estou comendo uma torta de chocolate inteira, estou comendo 4 pacotes de biscoito e tal, numa manhã e tal, eu posso... Opa, deve ter alguma coisa comigo aí. É isso, mais ou menos, que a gente está falando? Se tiver uma frequência, né, se tiver ocorrendo várias vezes, sim. Né? Quando se é só um momento, aí eu comi num momento, pronto. é uma coisa. A torta de chocolate estava muito boa e eu comi. Pronto, saciou, acabou, né? Agora, se isso acontece várias vezes, né, durante a semana, tem acontecido direto, né, ali da pessoa comer muito, é um sintoma, talvez, da ansiedade. Então, vamos lá, você deu o toque de 2 coisas. Eu não estou dormindo bem e estou comendo demais. O que eu faço? Brigo com o marido, brigo com a esposa, resolve? Bato nos filhos, chuto o cachorro? Eu acho que o momento primeira coisa é reconhecer, né? Tá. Que este é um momento de tensão que a gente está vivendo. Todo mundo, não é exclusividade minha. Está vivendo isso, né? E que a gente temos que acreditar, temos que ter esperança, né? De que dias melhores vão vir, né? De que a gente vai passar por um momento difícil, que vai haver perdas, né? Tem pessoas que vão perder o emprego, tem pessoas que vão, infelizmente, falecer, né? Tem pessoas que vão ficar com problemas de saúde, tem pessoas que vão... A gente já está deixando de lado o contato, muitas vezes, com as nossas famílias, com os nossos amigos, né? Então, e não é assim, é que você... só interrompendo, é que você falou emprego, aí parece só que a classe mais baixa, assim, está sofrendo e tal. Mas, assim, o rico está perdendo dinheiro na aplicação, né? Grandes empresas estão virando pó, né? Então, é um negócio que pegou todo mundo, né? Então, assim, não é só comigo que eu fiquei desempregado. O meu chefe também, a empresa dele desmanchou, né? O outro tinha milhões na poupança, só tinha aquele dinheiro lá aplicado, perdão, e também perdeu tudo em aplicação. Então, está pegando todo mundo. Então, quando você... Ou que não perdeu ainda, a pessoa já tem ficado preocupada. Né? Pronto, aí é a ansiedade. Mas é preciso que a gente também caia um pouco em si e fale assim, olha, pegou todo mundo. É um pouco, está na hora de entregar a Deus e eu não posso fazer nada. Eu não tenho responsabilidade sobre isso. A gente precisa pensar assim também? Ou deve ficar em pânico e, não, eu tenho que ir para a rua, eu tenho que resolver, eu perdi tudo e tal? Qual é um meio termo nessa história? Na verdade, eu acho que a gente tem que encontrar um equilíbrio, Wendel, assim. A gente precisa reconhecer que cada pessoa tem o seu momento de lidar, tem um momento, ele lida de um jeito com a situação, né? Então vai ter aquelas pessoas que vão ficar irritadas, vão ter aquelas pessoas que vão ficar tristes, vão ter aquelas pessoas que vão dizer de forma muito intensa, muito ali categórico, agressivo, que tem que sair, que tem que ir trabalhar, né? Vai ter aquelas pessoas que vão batalhar pelo isolamento e não vão ouvir o outro, né? E o que a gente mais precisa nesse momento, Wendel, é a empatia. A gente precisa reconhecer, né, que o momento ele é para todos. Todos temos que nos unir. Eu achei legal quando diz assim, o problema pegou todo mundo e mostrou que o mundo é um só. Que pegou o mundo inteiro dessa vez. Então, independente de ser negro na África, de ser amarelo na Ásia, de ser branco, de ser de olho azul, todo mundo está nesse barco, é tudo igual, né? Isso pode ajudar a diminuir um pouco a ansiedade. É importante isso, é uma forma da gente ali ajudar a nossa ansiedade, né? Por muitas vezes, a gente, se ficar sem falar dos nossos medos, né? Isso vai ficando guardado, vai ficando mais intenso dentro da gente. É importante que em algum momento do nosso dia, a gente chegue para um amigo, para um colega de trabalho, para alguém da nossa família e diga, olha, eu estou com medo,
Eu estou Então, ansioso. você me fez Né? pensar no negócio do sentimento, né? Assim, o brasileiro é muito politicamente correto. Não, eu estou bem. O cara tá mal e fala, eu estou bem. Ah, não, estou bem, tá tudo bem, então. É errado você falar, não, não está tudo bem, não, estou com um problema. Minha casa está horrível, estou com um problema com a minha mulher, com o meu marido, minha filha não quer estudar e tal. É normal isso? Isso é bom, é saudável você dar essa extravasada? É extremamente importante que a gente dê a extravasada, né? É Legal. muito mais difícil para o homem chegar e falar isso, né? Falar dos Chorar, né? sentimentos, Chorar. chorar, né? Eu Isso é choro muito vendo mais Rei difícil Leão. para o homem, Se botar Rei né? Leão, Mas eu choro qualquer coisa. que bom, né? É importante isso, né? A gente Aham. conseguir expressar nossas emoções. As mulheres, elas conseguem se abrir mais, falar, ter esse nível de confiança, né? Ter essa possibilidade de conversar um pouco sobre o que está sentindo. Para o homem é mais difícil, mas é de extrema importância que nós homens tenham o seu espaço para conversar sobre isso, né? Mas também, assim, é importante que a gente tenha o uso da tecnologia, por exemplo, para o nosso como aliado, né? Uhum. Então, entrar em contato com nossa família, com nossos amigos, com aquelas pessoas que a gente não vê há anos, né? Que a gente está lá, tem na nossa rede social, né? E que a gente não conversa, e que a gente ali entre e faça um vídeo, né? A Uma gente pode conversa. brincar, entrou aí Luxo Ju agora, vários amigos estão aí, então a gente pode brincar que de alguma maneira Deus ou o universo está dando uma oportunidade para a gente ser mais humano, para a gente ser seres humanos, para a gente olhar agora. Muita gente, isso é um fato, é uma verdade. Muita gente está ligando para seus avós, muita gente está ligando para suas avós, para quem está vivo, principalmente, para os seus pais distantes. A minha mãe eu estou ligando todo dia, praticamente, né? Ela não pode receber Desafiando, ninguém e né? tal. E o que é legal, Desafiando. o que é muito legal, né? Então, tem coisa boa acontecendo. Tá, de alguma maneira, aproximando as pessoas? Sim, de certa forma, sim. Né? As pessoas percebem a importância, né, de mudar de certos comportamentos. O que antes a gente, né, ficava num comportamento de só valorizar o trabalho, né, de não dormir, de estar ali numa questão de exposição para os outros e muitas vezes esquecia da nossa família, né, dos nossos amigos, ficava mais preocupado com questões que não tinham tanta importância para a gente, né, mas a gente ali era, de certa forma, a pandemia, ela traz mudanças nos nossos comportamentos, né? E essa tecnologia, né, o fato do mundo estar Conectado? conectado, né, globalizado mesmo, extremamente globalizado, né, isso tem ajudado, tem possibilitado que a gente tenha um tempo do nosso dia para conversar com outras pessoas que a gente gosta, que a gente ama, né, que a gente estava sem contato nenhum, né? Isso é Verdade. uma forma de diminuir a nossa ansiedade. Tá. Agora, a minha pergunta, obrigado a todo mundo que está participando, os amigos também do doutor que entraram, Pedrinho Bonfim, todo mundo que está aí participando, bem legal, bacana. Obrigado mesmo de coração, espero que a gente esteja contribuindo de alguma maneira para a humanidade e tudo que ele está falando é muito importante para a gente. O que eu faço? Eu cheguei aqui em casa, não durmo, estou comendo 3 tortas, estou comendo igual um maluco, já reparei que engordei 4 quilos essa semana. O que eu faço? Né? Se eu moro sozinho, o que eu faço? E se eu moro com alguém, corre o risco de eu falar com alguém, ou alguém me falar, olha, Alexandre, você está muito ansioso, você está comendo demais, para, o que está maluco e tal, é assim mesmo, você queria o quê? Eu estou confinado aqui dentro. O que deve ser feito? Onde é que a gente procura? A gente vai numa lista telefônica, a gente vai no Google, a gente procura um psiquiatra, procura um psicólogo, procura um psicanalista, procura um terapeuta. O que a gente pode fazer? Então, no primeiro momento, eu acho que quando uma pessoa comenta isso para você, é você aceitar e parar e dizer assim, opa, será que isso está acontecendo mesmo comigo? E eu não estou Né? reparando? Então, deixa eu aqui, vou procurar uma ajuda, né? Uhum. E aí, numa das formas, né, é a própria internet, né? A gente Uhum. entrar em contato no Conselho de Psicologia, no Conselho de Psiquiatria, na Associação Brasileira de Psiquiatria, nos sites, né, buscar informações, ter ali algum amigo que já faz acompanhamento com um profissional e buscar uma informação, mas nunca ir já ali porque tem um post, porque tem uma informação no Pronto. Instagram,
né? Aí entra também um pouco de vergonha, você me fez pensar em alguma coisa nesse sentido. Bem, o mais humano, até aproveitando esse momento, seria eu falar assim: ô Roberto, eu soube que você está se tratando aí de cabeça e tal, tomando remédio, me recomenda alguém e tal, mas não. Eu para ser o macho alfa, eu vou procurar, como você falou, um post, aí procuro qualquer um que pode ser um tremendo picareta, vou lá, clico e vou atrás do cara. Ou seja, abra a guarda, é isso que a gente pode falar para pessoas. Abra a guarda, converse com seus amigos. Quem dos seus amigos está com tratamento terapêutico, está com psiquiatra, está tomando remédio? Você está? Não, não estou, mas fulano está. Me diga quem é, deixa eu saber quem é essa pessoa. É bom? Não, ele é do conselho, ele é tal, ele tem uma referência. Esse seria o caminho? Olha, o doutor Dávila entrou aí de novo também, nosso convidado de sexta-feira. Obrigado, doutor. Obrigado a todos. Eu não estou falando o nome de todos, porque senão não tem entrevista. Muita gente. Esse rapaz aí trouxe muita gente para essa live aí. Mas é hora de se abrir, é hora de baixar a guarda e falar com os outros próximos de você. Cara, eu não estou bem de cabeça. O que você me recomenda? Isso é vergonha? Eu acho que isso é uma possibilidade, né? Talvez não precisa expor para todas as pessoas, mas para alguém próximo, né? Então, às vezes para a sua esposa, para um amigo seu que é mais íntimo, que você tem um contato maior, e pedir ajuda. E dizer assim, olha, eu não estou bem, eu estou sem dormir, eu estou comendo muito, eu estou ficando sem paciência, irritado demais, né? Eu estou ficando muito preocupado, minha cabeça não para, eu só fico com álcool gel na mão o tempo inteiro, com álcool gel ali. Vejo notícia o tempo inteiro, só vejo notícia ruim o tempo inteiro, o dia inteiro, não leio, não cuido do meu filho, não faço nada. Exato, e essa quantidade de coisas, e aí a partir do momento que tem uma ajuda, uma pessoa dizer assim, então vamos procurar alguém? Vamos junto aqui procurar uma pessoa? E aí, uma das possibilidades é entrar no site do Conselho de Psicologia, por exemplo, da psiquiatria, tem a própria Associação Brasileira de Psiquiatria, ela tem um cadastro mostrando em cada região, cada cidade, quem é o psiquiatra, onde estaria, e depois, a partir disso, a pessoa pode buscar mais informações, pesquisar mais sobre o profissional, sobre quem está atuando, né? Como ele atua, buscar mais informações. Tem aqui, mandando parabéns a todos os psiquiatras, terapeutas, psicólogos e tal, que se dispuseram a ajudar online uns aos outros. Bacana, legal essa lembrança. É legal a gente saber que não tem só médico, me desculpe, mas tem gari, tem enfermeiro, tem muita gente ajudando, motorista de ônibus e tal. Tem muita gente aí que a gente tem que bater palma realmente. Agora, a minha pergunta também interessante é a seguinte. Eu vou atrás, eu ligo para você, você é psiquiatra, então eu sou doido. Então eu não vou ligar para você, eu vou ligar para um psicólogo porque eu não sou doido. Ou vou ligar para um psicanalista porque eu não sou doido, ou vou ligar para um terapeuta porque eu não sou doido. A pergunta é, psiquiatra é para doido? Essa é a pergunta. Não, psiquiatra é para gente, é para pessoa, é para o ser humano, né? Legal. Psiquiatra é para todo mundo, não é para o louco, para o doido, né? Os nossos sentimentos é para uma pessoa, um profissional médico que vai cuidar dos sentimentos, que vai cuidar ali das coisas que a gente está sentindo, dos nossos pensamentos, dos nossos comportamentos, das nossas expressões, se elas estão, de certa forma, atrapalhando a nossa vida, né? Então, pensar, ficar nessa ideia antiga, bem antiquada, né? Cheia de preconceitos, dizer que psiquiatra é para doido, não. Já o psiquiatra passa só remédio ou ele também faz uma escuta, ele também ouve? Isso, ele chega lá e, não, toma esse remédio aqui, vai embora, eu não quero conversa. Ou ele conversa também? Um bom psiquiatra, ele vai escutar. Um bom psiquiatra, ele vai falar, né? Ele então, não vai ficar só transcrevendo o remédio. Um bom psiquiatra, ele tem que ouvir, ele tem que perguntar sobre as coisas que estão acontecendo em casa, sobre a família, perguntar sobre todos os sentimentos, sobre relacionamentos. Você falou de sentimento. Tem uma pessoa aí que de repente é uma coisa séria e ela está colocando que ela do nada começa a chorar. Então você está em casa e do nada começa a chorar. Isso é um caso que merece uma escuta, merece conversar com alguém, ou ela pode ser um dia ruim, né? Acabei de ser demitido e vou chorar. Pronto. Acabei de saber que roubaram meu dinheiro do banco, eu vou chorar. Mas se isso é uma constância, se isso está atormentando, é questão de se procurar uma escuta, uma ajuda, doutor? Se esse choro, né, o que a gente fala de choro fácil, ele está ali em todo momento, e isso tem provocado na pessoa, está interferindo, está atrapalhando a vida atividades, dela, as outras atividades. Então, por exemplo, ela está almoçando com
com o companheiro dela e ela começa a chorar, poxa, peraí, você não consegue nem almoçar? Às né? vezes Você até não uma consegue... piada, né? Até às vezes até uma piada engraçada, a pessoa começa a chorar, né? Você fala, que coisa estranha, né? Contou uma piada, Talvez. outra mulher, a pessoa começa a chorar. Estranho, tem alguma coisa aí. Isso estaria muito mais extremo, né? Claro, Mas claro, assim, estou radicalizando. aqui existe, num primeiro momento, a questão da adaptação, né? A gente está ali num processo, então você comentou da questão do emprego, a pessoa perde o emprego, ela, para se adaptar ao desemprego, ela vai passar por esse momento, né, de raiva, de choro, né, de ali pedindo ajuda a Deus, né, algo para chegar no momento em que diga assim, olha, agora eu estou adaptada para ir em busca de um novo emprego, né? Então agora se essa raiva ou se a tristeza ela se mantém o tempo inteiro, né, a pessoa só chora, não consegue sair dessa tristeza porque perdeu o emprego, né? Então sim, ali, opa, peraí, está precisando de ajuda. Estamos precisando para conversar, pelo menos conversar com o psicólogo. Né? Doutor Pelo Antônio, menos tem gente que chama de workaholic, né, que trabalha demais e tal. A pessoa vinha numa rotina de 5 horas da manhã, atividade física, toma banho, 7 horas trabalho, aí inglês, aí não sei o quê, aí sauna, 10 horas em casa. Para essas pessoas, e para o filho dessas pessoas, que muitas crianças aí, pelo que eu vi, não tinham tempo nem para pensar. Escola, balé, inglês, francês, 10 horas todo mundo em casa chega, ninguém se fala, dorme, e foi uma vida saudável durante anos assim, sem ninguém se falar nem em casa porque não tem tempo. De repente fica todo mundo... De repente, todo mundo confinado em casa e não tem outra coisa para fazer, eles têm que se conhecer, né? O cara até brinca assim, nossa, minha mulher tem um papo tão legal, eu nem sabia, né? Acabei de conhecer minha mulher melhor agora, depois de 10 anos, eu nem sabia que ela tinha tanta coisa interessante. Mas se não for harmônico, e se na verdade eles tinham muitas atribuições, porque a vida era, eles não se davam, não se suportavam, e tem que se suportar de repente, é outra angústia também complicada também. Como é que a pessoa... agora numa quarentena, faz para suportar a outra dentro de uma casa de 50 metros, 100 metros, 200 metros, 500 metros que seja? Como é que a pessoa se alivia? O que você sugere que a pessoa faça para suportar os outros dentro de casa? Às vezes as mães, até é um debate da quinta-feira passada com a psicóloga Alessandra, que uma mãe mandou para mim uma mensagem assim, Alexandre, eu tenho 3 filhos, amo meus filhos, mas será que eu não amo mais? Porque eu não aguento mais meus filhos. Estou doido para voltar às aulas, que eu quero que eles vão embora. Isso é ruim, né? Eu acho que isso é uma coisa também que as mães deviam refletir e entender que é um momento, né? Elas não estão acostumadas com isso. O que você pode acrescentar sobre isso? Eu acho que é justamente pensando nisso, que é um momento, né? É um momento de adaptação e é um momento de transformação, né? A gente está conhecendo muitas vezes pessoas que a gente mora junto, mas que não tinha parado para conversar, para ver as ideias, as opiniões, né? A troca, né? Ficar sem falar, poxa, eu acho que aí não dá, Alexandre. Eu acho que é importante conversar, né? É importante chegar e dizer, olha, você me irritou, eu fiquei com raiva de você por causa disso, né? Ou, olha, compreenda que eu não estou bem, compreenda que eu briguei com você porque eu estou preocupado, eu estou tenso, né? Então, vamos conversar um pouco, né? Então, eu acredito que uma das formas de ajudar nesse relacionamento é através da conversa. Se você ficar no silêncio, isso só vai piorar, né? Esse momento é para aproximar. É para aproximar as pessoas, não para afastar. Não temos que ficar mudos, temos que conversar, temos que expressar nossas coisas. Né? Botar para fora, ver as diferenças e falar sobre isso. Agora, é natural também que dentro de uma casa com 10 pessoas, com 5, com 3, com 4, que a pessoa tem um momento dela, que ela também, olha, estou de saco cheio de todo mundo, vou ali ler meu livro, eu vou ali ficar quieto. Né? Homem mais do que mulher, vou sentar na sala e vou ficar olhando para o teto. Né? O homem faz um pouco isso mais fácil do que as mulheres e tal. É necessário esse tempinho consigo mesmo? Uma casa mais cheia? do que normal, é necessário. É extremamente importante que a pessoa, em determinado momento do dia, pare, né? Que ela dê um tempo para si mesma, que ela ali, né, comece a, por exemplo, uma técnica de respiração, uma meditação, um recolhimento, né? Fique ali de olhos fechados ou de olhos abertos, olhando para o nada, né, para a sua frente, para o nada, mas de um jeito em que
fique calmo, que amenize todos esses pensamentos, né? É de extrema importância esses momentos, né, pontuais. Isso não é para ficar o dia todo, né? É um momento pontual do dia ali que a Claro, pessoa claro. se recolhe e faz tem esse comportamento. Eu aprendi que a gente tem que ter uma certa agenda durante o dia. Então, se o horário de fazer educação física para você é bom de manhã, se é de tarde, de noite, mas que você reserve sempre 8 horas atividade física. Tal hora leitura, tal hora estudar com os filhos, tal hora almoço com a família, né? Cada um almoçando num quarto, não. Vamos almoçar todo mundo e vamos conversar e trocar ideia. Vamos ver um filme junto? Vamos ver um filme separado? Não tem problema. Mas dá para ver um filme, a família toda junta? Qual é o filme que dá que todo mundo topa ver junto? Ah, vamos ver esse aqui e tal. Eu acho que essas coisas são saudáveis. E aí, Débora Pimentel falou, também tem que ter um momento com Deus, um momento com a sua religião. Vamos sentar todo mundo ali, vamos pedir para ajudar o próximo, vamos rezar todos aqui em casa, por que não? É um hábito também, e também sempre num horário definido. Tem que ter uma rotina, porque aí o cara começa a ler de madrugada, acorda de dia, dorme de tarde, não se perder também, que é outra confusão, não é? Exato. A gente precisa estabelecer uma rotina nesse distanciamento, né? Nesse momento em que a gente está distante da nossa vida social, do nosso trabalho ou dos outros, que a gente mantenha uma rotina, né? Neste momento, talvez a gente possa dormir um pouquinho mais, né? Porque antes eu tinha um horário para ir para o trabalho, eu ia me deslocar, né? Então agora eu consigo dormir um pouco mais, que bom. Mas para passar o dia na cama, não. Para ficar com pijama, o dia todo com pijama, também não. Né? A ideia é que a gente ali estabeleça as rotinas no nosso dia. Né? Então, se tem uma atividade de academia, se tem um momento para ensinar os nossos filhos, se tem um momento para assistir a TV, o jornal, que tem um momento para fazer um hobby, a gente sempre ficou com a ideia que a gente queria fazer. Ah, eu quero fazer um hobby. Eu vou aprender a cozinhar. É, Não, eu não tenho tempo. Peraí, agora já tem. agora você tem Agora tempo. você tem tempo. É. Não tenho tempo para ficar com meu filho, papai trabalha e tal. Opa, agora você Sim. tem. Por que não vai desenhar com ele? Por que não vai ler? Tal tempo tem. Não, minha filha, eu estou aqui agora na internet vendo notícia que é muito importante, que o mundo está acabando, tem que ficar olhando. Né? Saca que você pode olhar um tempinho a notícia e tem que ter um tempinho para o filho, para o cônjuge, marido, esposa e tal, e conciliar isso dentro de casa. Isso seria uma maneira de uma vida saudável. Mas eu li ainda há pouco aqui que um confinamento pode desencadear uma psicose. É possível isso? Se a pessoa ela fica num quadro muito intenso de confinamento e com esses, por exemplo, as fake news o tempo inteiro, com essas informações o tempo inteiro, e ali começa, por exemplo, a não dormir, né, ou dormir demais, ela pode entrar num quadro mais grave, sim. Ela pode ter um comportamento ali, um quadro, um transtorno psicótico agudo, um quadro mais intenso ou uma depressão grave, né, uma depressão com sintomas psicóticos, né, a ansiedade, ela quando ela se transforma numa coisa, um transtorno de ansiedade, se não é tratado, aquilo ali vai se intensificando para um quadro psicótico, sim. Aí, por isso que é importante tratar a ansiedade, tratar o transtorno de ansiedade, né? Ansiedade todo mundo tem, né? Agora, Ah, é? transtorno, Certo. né? Ah, legal. Ansiedade, todo mundo é É ansioso, normal. todo mundo é normal, Eu achei que né? era só eu. Sim, Eu é achei que era importante só ter comigo. isso. Se as coisas não acontecerem, se eu não vou ficar preocupado com o dia de amanhã, Uhum. por quê? Por que eu vou fazer, né? Não, eu tenho que ter minhas preocupações, né? Agora, a partir do momento que essas preocupações interferem na nossa vida, aí a gente chama de transtorno de ansiedade. Uhum. Que se não tratado, se a pessoa não trata, se a pessoa mantém aquilo ali, né, aquele estresse o tempo inteiro, a ansiedade elevada o tempo inteiro, aí isso pode se agravar, por exemplo, para uma depressão muito intensa com sintomas psicóticos, por exemplo. Eu vou falar uma besteira, mas assim, esse negócio do álcool gel tá uma coisa interessante, assim. Eu até brinco que se você estiver na rua com álcool gel e um celular caro, o cara vai levar o álcool gel e vai deixar o celular caro, porque o álcool gel hoje é um negócio caríssimo, né? Cada vez eu vejo o álcool gel mais caro e mais difícil de encontrar. E as pessoas estão em casa, em vez de lavar as mãos,
porque eu entendo que lavar as mãos bem lavada não precisa de álcool gel. Eu estou dentro da minha casa, eu acho isso. Mas as pessoas lavam a mão, passam álcool gel, aí pegam no controle da televisão, passa álcool gel, aí vai na maçaneta do banheiro, álcool gel e tal. Isso pode ser já um toquezinho, um transtornozinho, alguma coisa assim? Não estou querendo dizer que todo mundo tenha isso, mas assim, se for excessivo, é bom dar uma observada também? Sim, isso pode levar a um toque, né? Esse comportamento, né, de limpeza, né, que está sendo exigido para as pessoas, né, como uma forma de proteção, né? Esse comportamento, quando exagerado, ele pode vir a se tornar um toque, né? Então, a pessoa ali com o toque, por exemplo, ela ficaria agressiva se o outro entra dentro de casa, na casa dela, e não passou a mão ou não lavou por um tempo suficiente. Não lavou as mãos por aquele tempo, digamos, 10 minutos. Tinha que ficar 10 minutos lavando as mãos, entendeu? Ou se a pessoa entrou e não foi tomar o banho já de imediato, né? Um exemplo. Então, por várias vezes, aqueles sintomas de toque, eles vão se de comportamentos, né? Eles vão se intensificando e podem levar a algo mais grave, né? De um toque, né? E aí, nisso, né? Esse toque de limpeza, a pessoa está tão psicótica, tá tão agravamento, né, tem tantos pensamentos, né, que ela acaba, por exemplo, não dormindo. Por quê? Porque ela tem que limpar a casa, passar a noite limpando a casa. Aí limpa, aí a janela abre sem querer e fala, não, você tem que limpar tudo de novo. Aí você repara que tem alguma coisa estranha. A pessoa está com ferida na mão, né? As pessoas estão com ferida na mão de tanto lavar e passar álcool gel. Então, se você não é médico, não é enfermeiro, não está dentro de uma clínica, dentro do hospital, levanta a orelha e fica de orelha em pé que pode ter alguma coisa estranha, né? Porque assim, esse excesso, você está em casa, não sai de casa e está lavando a mão toda hora a ponto de ferir, né? Eu acho que é bom levantar a orelha. Ter um cuidado, né? A gente perceber que está exagerado e reconhecer, opa, peraí, eu não preciso, isso está demais, eu não preciso ficar assim. Não é isso aqui que vai causar, né, que vai me fazer adoecer. Eu tenho que ter um cuidado, né? Se eu sair, sim, eu saí de casa, aí lá fora eu não tinha o álcool, eu não tinha que lavar as mãos, né? Eu pego o álcool e limpo. Claro. Agora ficar com isso o tempo inteiro, não. Né? Dentro da própria casa, até sozinho e tal. Tem uma pessoa que comentou, escreveu aí agora, e eu tenho pessoas próximas. Uma vez eu peguei um avião e a pessoa falou, Alexandre, você não quer tomar um Rivotril para dormir? Eu falei, se eu tomar esse negócio, eu fico acordado, eu não durmo. Acho que funciona o contrário. Eu não tomo nada para dormir. Não, eu só viajo de avião se eu tomar remédio para dormir. E essa pessoa toma remédio para dormir, toma remédio para não sei o quê, e à noite só dorme assim e tal. E aí tem uma pessoa aí comentando que, além disso, fica ouvindo coisas em casa e tal. Merece uma escuta? Que ela está escutando coisas em casa? Ela ouve barulhos em casa e tal, e ela só dorme com remédio. Ela botou aqui, só dorme com remédio, ouve coisas batendo dentro de casa e tal, não sei o que, se isso é normal, só consigo dormir depois de tomar um remédio. Então, a gente não pode dar diagnóstico assim, não dá para dar o diagnóstico, mas assim, dormir é algo que é fisiológico. Se a pessoa precisa do remédio todo momento, tem algo ali. Tem algo que precisa ser avaliado, né? É uma pena, assim, existe um comportamento das pessoas de tipo, eu não vou no psiquiatra, mas minha vizinha me deu um remédio. Né? Isso, é verdade. Tem isso daí que acaba atrapalhando. Tem pessoas que vão ficar bem com o remédio de dormir. Tem pessoas que não vão dormir por causa daquele remédio, né? Então tem que ter um cuidado extremo nisso daí, né? Para uma pessoa é uma dose, para outra pessoa é outra dose, para um diagnóstico é um remédio, é outro. Muitos desses remédios de dormir, eles não tratam a base, né? Por exemplo, do problema, a causa do problema, né? O problema é a ansiedade. Eu tenho que cuidar da ansiedade, não da insônia. Né? Então tem coisas, isso de sair distribuindo, dando, porque eu tenho aqui alguns remédios. Não, calma, não é assim, né? A gente tem que ter cuidado, passar por uma avaliação e tal.
por muitas vezes a pessoa fica um pouco receosa em ir para um psiquiatra, né? Já de imediato. Tudo bem. E tem um Então, tabu também. Já pensou se alguém saúde. me vê indo lá no consultório do doutor Antônio e tal, e me vai, ih, Alexandre está indo no consultório, ele está mal, está doido e tal. Acho que não, eu acho que essa época já dá para Mas tolerar que aí isso é passou. possível a pessoa procurar um profissional de saúde. A gente fala muito do psicólogo, né, mas tem o terapeuta ocupacional, o serviço Certo. social, o enfermeiro, o profissional de educação física, Aham, né, pessoas que podem nos ajudar, né, numa claro. escuta e dizer, olha, eu acho que você está precisando de uma ajuda, né? Não Uhum. precisa necessariamente já ir para o psiquiatra, né? Você vai num profissional de saúde e aí essa pessoa vai, se ela percebe que está interferindo, né, ela encaminha para um outro, para uma outra pessoa, né? Quem escolhe sou eu que decido. Aí eu já ouvi o seu programa hoje aqui e decido que eu tenho que procurar um psi. Sou eu que tenho que chegar agora com a minha cabeça e dizer assim, não, eu vou a um psiquiatra, eu vou a um psicanalista, eu vou a um psicólogo ou terapeuta, ou tem algum indício a mais que eu faz assim, não, opa, se foi isso, é psiquiatra, se foi isso, são os outros. Tem alguma coisa que possa me dar um sinal melhor? Porque já é difícil escolher um nome para quem nunca foi, e ainda tem essas carreiras todas diferentes, aí fica mais complicado ainda, eu não sei para onde ir. O que você sugere? Assim, se tiver pensamento de morte, né, se tiver um pensamento de suicídio ou comportamentos de risco, né, então aquela pessoa que se machuca, que se agride, Se né, eu acho corta, que já tem gilete, eu acho não, já tem que ir para o psiquiatra, né, já tá. tem que passar por uma avaliação do psiquiatra, Esse né. já começa com remédio de imediato. Não, não necessariamente. Às vezes você vai precisar de exames. Né? Tá. Muitos quadros psiquiátricos eles são relacionados a questões hormonais, a questões clínicas, né? A Ah, agressividade, legal. ela pode estar relacionada com um quadro neurológico, com um quadro hormonal, entendeu? E Uhum. aí o médico ele vai avaliar e dizer, oh, peraí, o que você tem, eu estou vendo aqui pelo seu quadro, né, pelo exame, não é um transtorno mental, você tem um quadro de alteração da sua tireoide, Que por interessante. exemplo, Não sabia, entendeu? né? Legal Então, isso. Bom saber. né, nem tudo a gente vai dar uma medicação psiquiátrica. A gente, no psiquiatra, né, ele tem que ter esse conhecimento, ele como médico, ele tem que ter um conhecimento clínico, Aham. fazer uma avaliação clínica, né, se necessário dizer assim, não, eu estou vendo que você é importante fazer exames, né, e aí pedir exames para a pessoa e a partir dali a gente fazer um tratamento, né? Legal. Legal. Uma vez eu fiz uma pesquisa, foi até no governo João Alves, e das pessoas que iam atrás do hospital público, e aí eu dei um diagnóstico para ele que muitas vezes a maior parte da população que vai para o hospital, ela não quer necessariamente ser atendida por um médico, ela quer uma escuta. Às vezes ela tem dor de cabeça porque brigou com o marido e vai para o hospital público. Então tem um congestionamento enorme de pessoas dentro do hospital que necessariamente não precisariam tomar remédio ou nem de fazer exame, mas precisavam ser ouvidas. Às vezes ela não consegue ser ouvida pelo marido, o marido não tem um diálogo com a esposa e vice-versa, e vão para o hospital e congestionam o hospital. Então a necessidade de escuta, a necessidade de ser ouvida do ser humano é uma coisa fantástica, né? E nesse confinamento, se você não tiver um relacionamento legal com seus pares, isso também pode dar um transtorno, né? Sim, Tem uma delegada que me acompanha, e ela falou que o número de violências com as mulheres chegou a aumentar, né? Isso é uma coisa muito preocupante. Ou seja, os caras estão em casa e estão baixando a porrada porque não estão suportando ficar ali confinados e estão descarregando as esposas. Diga, diga. tem a questão da bebida, né? Sim, sim. Muitas pessoas estão em casa e estão bebendo mais, Mais ainda. Não sabe né? o que Estão fazer. fazendo uso de bebida ou de drogas, né? De Uhum. outras drogas ali, e isso faz com que a violência aumente também, né? Então, aí isso traz aquele negócio que a gente falou, que é assim, como você tem um pouco mais de cultura, um pouco mais de educação, você vai saber educar a sua mente. Então você vai saber dizer assim, não, eu tenho que ler, eu tenho que estudar com meu filho, eu tenho que ficar com a minha mulher, eu tenho que almoçar com a família. Se você tem um pouco menos de cultura, se você já vive em barzinho, bebendo e tal, só sabe fazer isso, quando você chega em casa e tem que dar conta de si mesmo, isso deve ser uma coisa insuportável, né?
você chegar em casa e falar assim, está confinado, você não tem mais aquela sua fuga, digamos, parece que isso é uma fuga também, e você não tem uma rotina, fica insuportável. Então, mas assim, existem muitas Obrigado, pessoas Michele. que estavam tudo bem, que viviam muito bem, né, de saúde mental, e aí agora, neste momento, elas se utilizam do álcool para aliviar a angústia, o medo, né, e acabam ficando ali agressivas, né? Existe o álcool, por exemplo, né, a gente vê que ele por ser liberado, né, muitas pessoas acabam, né, dizendo que não é droga, não Não é vai droga, e é uma droga, né? né? E não é verdade, Então, né? aí você me fez lembrar de uma coisa interessante. Você falou que o álcool é uma droga e a gente vai em drogaria, compra droga também, né? Porque na drogaria vende droga. Porque assim, aquelas drogas, como você falou aqui agora, um vizinho chega para você e fala assim, não, passa ali e compra um Rivotril. Passa ali e compra tal coisa. Também são drogas, só que são drogas liberadas. São drogas oficiais, são drogas, a princípio, permitidas, né? Que também é outra São confusão. drogas que passaram por estudos, que Claro, passaram claro. por, né, Mas toda a passado, questão mas sem científica, ser né? uma receita médica, sem nada, é uma confusão danada que você pode estar se metendo. Então tem pessoas hoje dependentes que só dormem com remédio para dormir, que nunca passou por um médico, e tem adolescentes, que eu fiz também uma pesquisa sobre depressão nos jovens em 2006, 2007, que estão tomando remédio para ficar ereto por precaução, preventivo, né? Então tem muito adolescente tomando remédio para ter ereção preventiva. Não, se eu falhar, já estou tomando logo por conta, né? Então o brasileiro tem muito isso de automedicação, isso também é uma preocupação. Como se não pudesse falhar, né? Pronto, você Como tocou se um não ponto pudesse interessante. falhar. Nós somos falhos, né? Nós temos Exato. falhas, somos humanos. É isso também que a gente precisa entender. A Somos gente não tem que ser falhos, né? super-homem, né? Você tem que ser A, super-homem o tempo todo. essa pandemia, né, o coronavírus, ela também fez com que a gente reconhecesse isso, que nós não somos invencíveis, que a humanidade ela não é invencível, né, que vai ter situações em que a gente mostra a nossa fraqueza, né, que nós somos frágeis, que nós somos pessoas com sentimentos, com a possibilidade de morte, né? Então, tem essa é mais uma coisa que o coronavírus, que a pandemia nos traz para a reflexão, entendeu? Uhum. E outra coisa que também a gente não lida bem, desculpa se estiver falando besteira, mas eu estive no México e achei fantástico a festa, né, o carnaval que eles fazem quando uma pessoa morre. Todo mundo bota roupa colorida, não bota roupa preta, né? Então eles lidam muito melhor com a morte, o mexicano, do que a gente. A gente ainda não se fala em morte. Eu lembro que minha mãe, quando era pequena, falava assim, não fale a palavra morte, não diga que o céu está preto, porque senão você é castigado e tal. Então tem uns fantasmas ainda que a gente não sabe lidar. E assim, a gente precisava falar mais sobre isso, que a morte vem para todo mundo ou não? Eu acho que a gente tem que ter um cuidado sobre isso, né? Por exemplo, o Que não seja o assunto suicídio, principal né? também, né? A gente tem que ter um cuidado sobre isso daí. Na hora de falar sobre morte, que sejam pessoas que tenham conhecimento para falar disso, né? Não, cada religião, por exemplo, ele tem um jeito de lidar com a morte, né? Então, tem gente que lida de um jeito mais fácil, que aceita a morte, e tem outras pessoas que não, que já vêm com muito, muito medo, muito receio, né? Temos que ter um cuidado sobre isso. Agora, Wendel, uma das coisas que nos preocupa, né, e eu acredito que você viu uma reportagem sobre isso, né, muitas pessoas, elas lá fora, né, aqui no Brasil, acho que já está acontecendo isso, elas acabam falecendo sem conseguir se despedir da família, né? Elas falecem porque não podem nem ter o contato na hora do enterro, né? Não Verdade. pode, E não pode ir ninguém, os familiares não podem estar presentes. vira uma aglomeração, né? Vira aquela quantidade de pessoas que podem ter um risco de contágio, né? Então, são coisas que a gente tem que, nós profissionais de saúde mental, né? A gente tem que estar repensando como ajudar as pessoas que estão em situação grave, né? E que estão com risco de morte mesmo ali, já iminente, e que não estão em contato com sua família. Né? Vamos utilizar dessa tecnologia, eu acho que é
de extrema importância que os hospitais eles ajudem também nesse momento, né? A gente está preocupado com a máscara, com a contaminação, mas também se preocupe com aquela pessoa que está falecendo, ou com aquela pessoa que foi em casa, né? Preocupado, sabendo, triste, né? Chorando, e que queria fazer uma despedida, que queria se despedir, né? Então, essa questão da morte ali, né? Por isso que é importante a gente falar, né? Assim, falar que está com medo, falar que ama, entendeu? Demonstrar os nossos sentimentos, né? Porque pode acontecer algo nesse sentido, né? E isso aconteceu muito na Itália, tem acontecido isso com frequência alta. Que enterrar um parente é uma coisa que é inconcebível, né? A pessoa ficar sem enterrar um parente, uma esposa. Então você viajou a trabalho para um outro país, sua esposa morre, você não pode nem ver, nem enterrar, nem pegar o avião para ir ver. Imagina uma coisa dessa, né? E você tem que... E aí a solução, no caso da psiquiatria, da psicologia e os outros psicólogos todos, seria falar sobre isso de alguma maneira? Você tem que enterrar esse morto sem estar presente? Botar isso para fora, essas emoções todas e tal? Chorar sozinho? Uma das coisas extremamente importantes é isso, né? Conversar com um outro, se eu não converso com o meu familiar sobre isso, né? Conversar com um profissional de saúde, né? Ter esse espaço de conversa sobre a morte, sobre os pensamentos, né? Sobre as tristezas, as angústias, né? É importante isso daí, falar sobre isso, né? É claro que tendo todo um cuidado, né, tendo todo um equilíbrio, né, para evitar que isso se transforme em algo mais grave, entendeu? Existem pessoas que a gente viu, alguns casos aqui no Brasil, que estavam com diagnóstico, que estavam com suspeita e que se colocaram em situações ali de absurdas, né? Foram para festas, foram para praia, foram para situações assim. Você fala, como é isso? Como que pode uma pessoa ter feito isso daí? Né? Você me fez pensar numa situação que eu não sei se já aconteceu, mas assim, a pessoa está contaminada, um ente querido morreu, e aí ele pega e vai para lá no enterro, vai lá na casa, vai lá naquele momento e tal de velório. Ele não deveria ter ido, é isso? Se ele está infectado? Então, esse é um complicador aí. Isso fica, né? O enterro, por muitas vezes, tem a aglomeração, né? Então, por isso que não é recomendado, né? Ali a aglomeração de pessoas, né? Ou por muitas vezes também o próprio, né? Digamos, o corpo ele sai de um hospital, ele sai, então tudo ali são possibilidades de contaminação, né? Não, eu não estou falando do morto, não. Eu estou falando assim do filho de uma mãe que morreu e ele está infectado e ele não pode deixar de estar no velório da própria mãe e ele está infectado, né? Não pode. Imagine que complicação é para esse filho. Ele infectado, sabendo que está e fala, não, mas eu vou porque é minha mãe. Vou lá porque eu tenho que dar um abraço no meu irmão, na minha irmã, na minha tia, e aí passa para todo mundo. Não pode. É um complicador. Né? E isso vai ser momentos, né? São coisas que vão agravar, como, por exemplo, como uma depressão, né? Com sentimentos de culpa, né? Um pensamento depreciativo porque não foi no enterro, né? Ou se colocando como culpado disso, né? Hoje a gente tem visto ainda muitos profissionais de saúde, eles vão para casa, eles ficam com receio de passar a doença, né, passar o vírus para alguém que está ali em casa protegido. Então, o que muitos têm feito? Tem pedido para todo mundo vá embora, vai para outro local, ou então o próprio profissional de saúde tem ficado em outro local, em outra casa, num hotel, né, em algum lugar, para que não tenha esse contágio, né, para que depois ele não se sinta culpado, entendeu? Para não ter essa ideia de que vai ter a culpa. E a culpa, muitas vezes, assim, não é da pessoa, né? Assim, o vírus, ele é muito forte, né? O vírus ele tem esse poder de contaminação, de contágio muito grande, né? A gente está ali, sabe, qualquer coisa pode gerar, né?
não dá para chegar e dizer assim que foi alguém que entrou dentro da minha casa e provocou isso daí, né? Assim, é um pouco difícil. Tem muita coisa para ser pensada, né? Levar um outro ponto também interessante, assim, os filhos estão confinados em casa, minha filha está reclamando da escola, a saudade dos coleguinhas, aí minha esposa teve uma ideia genial. Pegou o WhatsApp, fez um grupozinho, botou 5, 6 crianças, eles se viram, mostraram um quarto e tal, tudo pelo WhatsApp, eu achei muito interessante, e eles se divertiram. Mas tem mães, né, que estão fazendo reunião nos apartamentos com essas crianças. E aí uma psiquiatra colocou assim, vai que uma dessas crianças está com vírus e leva para casa dessas outras criancinhas, essas 6, 7 criancinhas, né? Como é que você vai ficar com isso? Assim, se olha, passou e quem passou foi a filha da minha prima, foi a minha vizinha no andar de cima, é outra coisa também que tem que se pensar que o confinamento é uma coisa séria, né? É para todo mundo. O confinamento, ele é sério, né? A gente está considerando como um voluntário agora, né? Mas é de extrema importância, né? Tem umas pessoas que acham que por não estar trabalhando, está de férias. Sim. Né? E não é. Não é um momento de férias, não é um momento para ir para a praia, para fazer visitas, né? Para sair andando no shopping. Não é esse o... Não é para ir, agora eu posso escolher ir para o parque na hora que eu quiser, fazer academia. Não, não é isso. Né? Com esse distanciamento, né, estar confinado, é uma forma de ter a proteção para todos, para todos. E a gente tem visto isso, assim, que muitas pessoas elas ficam assintomáticas. Né? Nem todo mundo tem febre. Né? Nem todo mundo tem tosse. Interessante. Tem pessoas que não tem sintomas nenhum, mas estão lá já com o vírus, né? E isso, se você vai para uma casa de uma outra pessoa, né, é um risco grande de você passar isso, né? Tudo bem que, claro, você chega na casa da pessoa, você passa o álcool nas mãos, por exemplo, né? Mas está resolvido. Né? Tem que ter um cuidado sobre isso. Né? Quando a gente fala, né, sobre isso daí, às vezes você fica meio estranho, né? Muitas pessoas ficam com raiva porque tem que fazer isso daí, mas não, é um momento em que a gente quer, é importante. Se eu quero depois encontrar o meu amigo, a minha família, neste momento eu preciso ficar distante. Entendeu? Neste momento eu preciso ficar distante da minha mãe, das minhas irmãs, né? Apesar de toda a saudade, mas eu como profissional de saúde, né? Elas estão longe, entendeu? E eu não vou ter esse contato agora. Por quê? Porque depois eu quero encontrar e eu quero ter uma vida com elas normal de novo, né? Que eu possa abraçar e que possa ter toda a minha vida que eu tinha antes com elas, né? Então, reconhecer essas coisas, né? Não é para ficar fazendo visita, não é para ficar indo para a praia, indo para barzinhos, né? Não tenho nada para fazer, eu vou ali comprar, vou na padaria. Não, agora eu vou comprar inventando coisa para sair. Inventando coisas, né? Assim, os barzinhos no mercado estão cheios de gente lá. Os barzinhos no mercado estão cheios de gente aglomerada. Está muito cheio, né? Tem muita gente ainda. Caixa de banco no centro da cidade está cheio de gente, um do lado do outro e tal. Parece que para algumas pessoas isso não é comigo, isso é lá na Itália, ele não chegou aqui. Se chegou, chegou só para um rico ou mais ou outro. São só 15 pessoas, então posso ficar aqui que não tem problema no centro da cidade e tal. E alguns lugares na periferia, eu soube que em Brasília está tendo festa, né? Aquele paredão, o cara bota o som lá e tal, tal. Então, cuidado, que isso é uma coisa muito séria. Mas ontem, o Átila levantou um negócio para mim, eu achei muito interessante, porque as pessoas estão fazendo muito isso. Não, vamos abrir o comércio, vamos trabalhar, porque vai matar os velhinhos, e velhinho é despesa e tal, não sei o que, tarará, tarará. Meu pai morreu mesmo, então abri o negócio, vamos para lá. Aí o cara falou assim, olha, você está falando do velhinho, mas tem filho. Então, se seu filho tem leucemia, seu filho tem problema respiratório, se seu filho tem problema cardíaco de 12 anos, 16 anos, 20 anos, 30 anos, também está no grupo. Né? Então não é só velhinho. Pessoas jovens sem doença nenhuma que faleceram. Pronto, é isso aí. É outra coisa que tem que ficar de orelha em pé. Então não é assim, não, isso veio para liberar, vamos eliminar os velhinhos, vai ser bom até para a aposentadoria, para os planos de saúde, tal. Não, não é isso não. Fique em casa,
porque está pegando todo mundo. E outra que não se tem certeza, o cara falou que ainda tem muito estudo pela frente, é que muita gente na China que teve está dizendo que pegou de novo, ficou boa e voltou a ter. Ainda não se comprova isso, mas se isso for verdade, essa mutação no vírus, o que é que seja, é outra preocupação. Está se pensando, em alguns países, em fechar como se fechou, abre um mês e fecha de novo. Imagina a gente viver assim. Então, muita coisa para acontecer. São mais de 200 pessoas aí online. A gente está aqui no Melhor a Cada Dia. Estou dizendo aqui para as pessoas, desculpe, a cada 1 hora o sistema cai, é uma maneira deles aí para fazer que... Mas o papo é tão interessante e o entrevistado do Dr. Aragão é tão bom, é tanto elogio que a gente vê aqui a ele, que o cara é uma fera, a gente fala com tanta tranquilidade que parece que a gente está em casa conversando com ele, isso é fantástico. Mas, assim, a ideia do programa, a ideia nossa não é dizer que eu estou certo, que ele está certo e tal. A gente não é mentor, a gente não é consultor, a gente não está aqui com a bola de cristal na mão para dizer o que deve fazer. Cada um tem a sua solução. Mas a vantagem que a gente tem no Brasil é que o que está acontecendo na Itália, na Espanha, nos lugares que entraram na quarentena, na China e tal, eles estão na nossa frente, no nosso futuro. Então a gente pode aprender com eles alguma coisa, a gente pode adiantar alguma coisa e que está ficando nítido na China, na Espanha, na Itália, que a quarentena é necessária. Isso, para mim, hoje está nítido, né? Eu acho que, no meu caso, eu não tenho dúvida quanto a isso. E se puder passar isso para as pessoas, que a gente passe. No tocante ao resto, o que é certo, o que é errado, como é que eu devo lidar com a minha esposa, como é que eu devo lidar com meus filhos, a gente diz alguma coisa que serve para mim. Pode não servir para você. Pode servir para mim um psiquiatra, pode servir para mim um psicólogo, pode servir para mim um psicanalista, e pode servir para mim um terapeuta, e para você não. Para você, de repente, um vizinho, de repente, um médico, de repente, uma pessoa querida, de repente, a sua irmã, de repente, a sua mãe é que resolve. Cada um vai arrumar uma alternativa. A gente não está aqui para esgotar o assunto, mas tentar fugir dessas ideias angustiantes de fake news, de coisas ruins. Então, todo dia, simplesmente, vai estar aqui trazendo alguém, alguma figura importante para passar as coisas. Antes de voltar para o doutor Antônio, dizer que amanhã tem Petrusca, a gente vai falar sobre a volta da importância da mídia tradicional, né? As pessoas estão com mais credibilidade nas TVs e nos jornais tradicionais que no WhatsApp, isso é muito legal. Vai falar também sobre voluntariado, ou seja, não entregue a sua cabeça a todo mundo que é voluntário, procure se respaldar, procure saber se esse psiquiatra é de alguma entidade de classe, se esse psicólogo tem um respaldo, se ele já atende há algum tempo, se ele tem experiência. Não vá para qualquer novato, não, ele tem 20 anos, está se formando ainda, ele vai me ajudar. Pode ser que não, pode ser que ele embaralhe a sua cabeça, seja pior. Então procure ler, não vá direto em posts, como ele falou. Tem um post bonitinho, é uma médica tão linda e tal, um médico tão bonito, eu vou nesse aqui. Não, procure se informar, eu acho que isso é um caminho. Então, doutor Antônio, o que a gente tem mais para falar sobre ansiedade, psicose e transtorno? Desculpe ter caído aí a nossa entrevista, que está tão bom que passou 1 hora já e a gente não percebeu. Que bom, isso aí. Eu acho que uma das coisas que eu tenho visto, né, e tenho considerado importante para lidar, né, com esse é a solidariedade, Wendel, né? Eu tenho visto, eu não estou conseguindo te ouvir. Não, ainda não. Eu não consigo te ouvir.
Pessoal, vocês estão me ouvindo? Porque eu não ouço nada. Alguém fala para mim se me ouvem?